Deus é um Deus de bênção. Vocês serão abençoados esta noite e vocês abençoarão uns aos outros. Uma questão agradável sobre a bênção. Sobre ser abençoado de várias maneiras. Eu gostaria de ler alguns versículos de Mateus 5. Bem próximo ao início do Novo Testamento, vemos quão crucial e quão importante é essa questão de bênção. No capítulo 5, e eu vou ler desde o versículo 3 até 10. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos a partir desta porção quão agradável, quão precioso é o Deus de bênção, abençoando-nos. E agora chegamos ao esboço sobre as bênçãos espirituais à igreja. E tem 3 sessões e eu vou enfatizar quando chegarmos na sessão 2, A, B e C. A letra C será o centro, o encargo da mensagem. E eu sugiro que seja sobre isso que vocês testifiquem quando vocês tiverem uns 25 minutos, mais ou menos, depois da mensagem. Deus é um Deus de bênção. Precisamos conhecer Deus neste aspecto. Deus, que é o Deus de bênção. A Bíblia chama Deus de Deus Criador, Deus Redentor, Deus que julga e Deus de bênção. Bênção é o transbordar de Deus por meio da maturidade em vida de alguém. O primeiro caso de bênção na Bíblia é a bênção de Melquisedeque a Abraão. Eu pauso aqui. Abraão, ele teve de se envolver em alguma batalha com pessoas que haviam tirado alguns dos seus filhos e posses, e então ele foi lá, engajou na batalha e os derrotou. Mas então, alguém misterioso
veio na cena, chamado Melquisedeque. Enquanto Abraão lutava, Melquisedeque estava orando. Então, afinal, ele chegou lá com a bênção. Aquilo foi o início, o começo da bênção. E alguns de vocês talvez queiram ler cuidadosamente o livro de Hebreus no Novo Testamento. E o irmão Witness Lee deu 2 treinamentos sobre esse livro e foi o tempo mais agradável. Ele me disse, naquela época, essa foi a melhor série de mensagens que ele jamais deu, que ele já deu, porque lá o Melquisedeque, que simboliza Cristo nos céus, mais uma vez, há essa questão de bênção ali. E a seção D é baseada em Números 6, versículos 22 a 27. Isso fala de ser abençoado por Deus. Número 1, no Pai, o Senhor te abençoe e te guarde. Eu diria mais uma vez, o Pai está interiormente falando a nós, todos os seus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. 2, no Filho, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Não é agradável isso? Não é precioso? Cristo faz resplandecer o seu rosto sobre ti. A hora chegará, eu acredito que não é muito longe, que no nosso contato pessoal com o Senhor, e isso pode durar por um curto período de tempo, mas vocês verão o rosto dele resplandecendo sobre ti. Isso não será precioso? Ele não está falando, você não está falando, vocês estão olhando um para o outro e o seu rosto está resplandecendo. E esse resplandecer está penetrando a sua pessoa. E tenha misericórdia de ti. Número 3. No Espírito, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Número 4, que é a totalidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção, na verdade, é a mesma que a de Números 6, 23 a 26. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Essa bênção está sobre nós. Letra E. Por meio do seu apacentar, o Senhor nos introduz no desfrute da sua bênção e nos torna uma fonte de bênção sob as chuvas de bênção. Em Ezequiel, naquele capítulo 34, desculpa, ok. Nós temos aqui a questão da restauração do Senhor que vem pelo apacentar. Ele nos introduz no desfrute
da sua bênção. E veremos que quanto mais bênção, mais desfrute. Essa é uma maneira que o Senhor é capaz de nos alegrar. É dessa mesma maneira que nós somos restaurados. Nós estamos no desfrute da sua bênção e isso nos torna uma fonte de bênção. Então, cada um de nós, neste exato momento, cada um de nós está recebendo a bênção e isso está sendo desenvolvido pelo Cristo que habita interiormente para nos tornar uma fonte de bênção para os outros. Não é nem sempre uma coisa oficial dizer, ó, bom dia, boa tarde, bom te ver, eu quero te abençoar. Isso pode ser meio estranho, mas simplesmente a sua pessoa, o seu rosto, aquilo que está fluindo de você, isso é bênção. E quando você vai embora, essa pessoa pode pensar que eu fui abençoado, mas a pessoa não fez de propósito, foi espontâneo, porque nós estamos vivendo nessa esfera. E então nós estamos sob as chuvas de bênção. Vocês podem ver esses versículos ali em Ezequiel, se quiserem, para entrar nos detalhes ali. E ponto F, letra F, muito simples, porém agradável. Bendizemos a Deus, porque Ele nos abençoou. Sim, Deus bendiz, mas nós precisamos bendizer a Deus. Só hoje mesmo, em toda a terra, quantas pessoas na sua linguagem estavam contra Deus? Quantas pessoas o bendisseram? Não pense que você cometeu um erro. Isso é simplesmente algo que vai ser desenvolvido em nós. Mas nós precisamos bendizer a Deus. Não apenas louvá-lo, e sim bendizê-lo. Tu és o Deus de bênção, nós recebemos a tua bênção e nós te bendizemos. Pai, Filho, Espírito Santo, nós bendizemos o Deus vivo. Então nós bendizemos a Deus porque Ele nos abençoou. Então, Ele vai bendizer e nós iremos bendizer. E isso vai continuar para sempre. Letra G. Hebreus 7,7 diz: ora, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E é por isso que quando o irmão Lee estava aqui, ele podia nos bendizer até o ponto que nenhum de nós conseguimos bendizer. E nós percebemos que era ele que era totalmente maduro em vida. Então, ele foi aquele que bendizia e nós recebíamos a bênção dele. Mas eu posso testificar que a pessoa dele abençoava, o seu ministério abençoava, e qualquer comunhão com ele era uma bênção, porque ele era a fonte entre nós. Nesse versículo nós vemos o princípio da bênção. O superior abençoa o inferior. Ser superior ou inferior é uma questão da medida de Cristo.
E o último item nessa sessão, acho que é uma boa maneira de finalizar essa porção. Precisamos apreciar a bênção de Deus. Nós apreciamos. E Deus pode estar abençoando-nos em qualquer tipo de circunstância em que estejamos. Bom, não sei se eu preciso dar algum exemplo, explicar em detalhes, mas nós podemos nos encontrar em todo tipo de circunstância, algumas não apenas desafiadoras, mas de partir o coração, dolorosas, porém, ao mesmo tempo, ele ainda está abençoando. Eu acredito que daqui para frente, dia após dia, que a bênção faça parte do nosso viver diário. Senhor, nós te bendizemos, porque tu nos bendisseste. Então agora nós temos esse versículo crucial, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De vez em quando, eu tento chamar a sua atenção para aquele versículo em 1 de João, capítulo 1, acho que versículo 3. E João disse que eu escrevi essas coisas para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, o Cristo que habita interiormente irá nos guiar para que tenhamos mais comunhão com o Pai. Não fique se julgando quando eu menciono isso. Na verdade, é um tipo de experiência limitada da maioria dos santos agora, mas isso vai se desenvolver. E assim como em Hebreus capítulo 2, quando ele cita um versículo sobre nós estamos louvando o Filho, mas o Filho percebe que o Pai que está habitando em nós interiormente, ele deseja nos bendizer. E na minha preocupação em amor, que mais e mais na nossa vida pessoal cristã com o Senhor, que haja porções de tempo nas quais percebemos que nós precisamos ter contato com Deus Pai. E o Cristo que habita interiormente de maneira suave pode indicar: volta seu coração para o Pai. Ele é a origem, Ele é a fonte. Deus Pai é a fonte de toda coisa positiva. Eu espero que, especialmente agora, focando agora nos treinandos de tempo integral, que o tempo virá mais e mais, no qual você percebe que o Pai é a fonte, é a origem de toda coisa positiva em você e no seu viver. E uns aspectos cruciais, específicos do seu desenvolvimento humano, você está
simplesmente vivendo aqui na Terra, como aqueles que estão aqui no quarto período agora. Alguns de vocês já sabem onde vocês vão estudar, vai ganhar o PhD, mas muitos de vocês não têm nem ideia para onde vocês vão e está tudo bem. Mas o que precisamos perceber é que o Pai é a origem. E agora, essa é apenas uma ilustração humana. Estou falando de todos os irmãos e irmãs solteiros. Eu espero, sinceramente, por vocês, que no tocante a essa questão de casamento, espero que vocês honrem ao Pai como a origem. Você não deve ser a origem. E eu não quero causar problema, mas nem sequer os seus pais são a fonte, a origem. É o Deus Pai que é a origem. E o que surge a partir dele como a origem pode ser uma surpresa. Pode chocar você um pouco. Simplesmente por causa dos pensamentos humanos que você tenha tido antes daquilo, mas eu rogo a vocês que honrem a Deus Pai como a origem de toda coisa positiva. E é claro que aquilo pode acontecer em várias situações nas quais nós podemos nos encontrar, mas Ele nos abençoou com todas as coisas espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então vamos entrar nesse versículo, Efésios 1, 3 a 14. Revela a bênção tripla de Deus à igreja. Bênção tripla de Deus à igreja. 1. O Pai nos escolheu com a intenção de dispensar a sua natureza santa em nós, para nos tornar santos. E nos predestinou a fim de dispensar a sua vida em nós, para nos tornar seus filhos em vida e natureza. O Pai fez isso antes que existiu o universo, porque Ele é o Deus soberano que sabia de todas as coisas positivas que eram para acontecer. Ele escolheu cada um de nós, Ele fez uma determinação para cada um de nós, e agora, no nosso viver aqui na Terra, o que Ele determinará é além da nossa medida de tempo. Agora está sendo levado a cabo aquilo que Ele planejou e arranjou. Então, eu vou repetir esse número 1. O Pai nos escolheu com a intenção de dispensar, significa que Ele está compartilhando algo. De dispensar. Estou pausando aqui de novo e estou perguntando a vocês, que tal isso? Será que hoje é outro dia de dispensar? Então, você vai deitar sua cabeça no travesseiro e quando se apagarem as luzes, você pode estar ainda acordado se você é uma pessoa noturna, mas você pode dizer simplesmente, Senhor, obrigado pela tua bênção, pelo teu suprimento, pelo teu dispensar. Esse é um dos aspectos mais importantes do nosso relacionamento com o Senhor.
é o seu dispensar. Mas não é uma coisa pesada. É como o batimento do seu coração. Simplesmente uma dispensação, um dispensar, ponto após ponto. De dispensar sua natureza santa em nós. É isso que ele está dispensando, a natureza santa de Deus Pai, para nos tornar santos. Isso é nos fazer iguais a Deus em vida e natureza. Deus é santo. Ele está nos tornando iguais na sua natureza, não na sua deidade, mas ser santo. E ele nos predestinou, isto é, ele predeterminou o resultado da nossa pessoa. Ele decidiu qual será o ápice, a conclusão. E ele nos predestinou a fim de dispensar sua vida em nós, para nos tornar seus filhos em vida e natureza. Então Todos os crentes, macho ou fêmea, todos seremos filhos, e todas as irmãs masculinas, os irmãos masculinos e femininos faremos parte da noiva. Você decide qual é mais difícil, porque vocês vão ter que aprender como ser uma noiva. Bom, de todos modos. Ponto 2. A bênção de Deus para a igreja também está em sua redenção no Filho e em nos tornar sua herança ao nos transmitir seu elemento. Então nós temos a vida e natureza, e agora o seu elemento está sendo transmitido em nós. 3. Deus também abençoou a igreja ao nos selar com o Espírito, como a consumação do Deus triuno. Letra B é bem profundo, então olhe com cuidado aqui. Nos versículos de 3 a 14, estão a seleção e a predestinação do Pai, que falam do propósito eterno de Deus. A redenção do Filho, que fala do cumprimento do propósito eterno de Deus. E o selar e a garantia do Espírito, que falam da aplicação do propósito realizado de Deus. Esta é uma afirmação muito profunda. Podia ter sido a mensagem toda daqui, mas agora precisamos passar para seção C. E esse é o centro, é aqui onde está o encargo, como eu mencionei no início. Eu sugiro que quando vocês chegarem ao microfone, vocês compartilhem dessa sessão. Contudo, se há alguma coisa antes desse ponto tocou você, fiquem à vontade, siga o Espírito em vocês. Não diga, eu preciso falar daqui porque o irmão enfatizou isso. Simplesmente compartilha conosco o que tocou você, o que iluminou, o que encorajou você. Deus nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Deus
tem nos abençoado e o que Ele abençoou continuará sendo assim no presente momento, com todas as bênçãos espirituais. Então, aqueles entre nós que estão além da meia-idade, nos anos com 70, 80 ou mais anos de idade, vocês podem perceber que as bênçãos espirituais estão relacionadas, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, você percebe quando você olha para trás, décadas após décadas, alguns de vocês, para alguns são anos após anos, a outros meses após meses, mas haverá uma lembrança divina de certas coisas. Ó Senhor, eu simplesmente me lembro daquela situação, mas o Senhor respondeu abençoando, abençoando. Tu realmente és o Deus de bênção. Número 1, todas as bênçãos com as quais Deus nos abençoou, sendo espirituais, estão relacionadas ao Espírito Santo. Então, nós temos enfatizado Deus, o fato de Deus nos enfatizar. Porém, a bênção de Deus é aplicada a nós mediante o Espírito Santo. Então, letra A diz: o Espírito de Deus é o canal e também a realidade das bênçãos de Deus. Estas palavras aqui no final, a realidade das bênçãos de Deus. O tempo virá. Talvez já tenha começado. Quando muito profundo em você e também no seu relacionamento pessoal com o Senhor, você pode ter tido esse tipo de pensamento, esse tipo de comunhão. Senhor, estou grato, eu tenho aprendido tantas coisas, porém agora eu tenho a sensação profundamente em mim, eu estou anelando pela realidade. E isso se tornará um desenvolvimento muito importante na sua vida cristã, que de maneira positiva você não estará satisfeito simplesmente sabendo a respeito de uma coisa, sobre entender a doutrina. Você percebe, eu estou faminto, sedento pela realidade. Eu quero que cada aspecto da minha vida cristã que seja realidade. Então aqui a realidade da bênção de Deus nos é aplicada e experimentada por nós por meio do Espírito Santo. Então é por isso que enfatizamos na letra A, o Espírito de Deus não é apenas o canal, mas ele também é a realidade das bênçãos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão todos relacionados às bênçãos que nos foram concedidas. Então, embora essa sessão enfatize o Espírito Santo, quando experimentamos o Espírito, não é separado, é distinto, mas não é separado do Pai e do Filho. O Deus triuno, eles estão sempre juntos.
quer o Pai seja enfatizado, ou quer o Filho, quer o Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão todos relacionados às bênçãos que nos foram concedidas. Então, o Pai tem uma função, que é abençoar você, porque Ele é a origem. E Deus Filho, Ele é a aplicação. E Deus Espírito é a experiência. Todos estão relacionados às bênçãos que nos foram concedidas. Eu pesquisei essa palavra no inglês bestowed, concedido, aplicado a você de maneira rica. O Deus triuno quer fazer isso a nós e quer fazer isso conosco todos os dias. Ele quer conceder as bênçãos do Deus triuno em cada situação. Número 2, literalmente, bênção, a palavra bênção, né, significa boa fala. Boa fala, expressão, falar bem, discurso justo. Os versículos 4 a 14 são um relato de tal fala, de tais bênçãos. Todas essas bênçãos são espirituais. Nas regiões celestiais e em Cristo. Então, as bênçãos que nós experimentaremos e desfrutaremos são muito diferentes de milhões de amados cristãos que aqui foi ensinado que as bênçãos são coisas físicas, seja o que for. Seja o dinheiro, seja isso, seja aquilo. Porém, nós queremos a bênção genuína. Porque todas essas bênçãos são espirituais. É por isso que uma das lições mais importantes que precisamos aprender para o nosso viver humano diário é exercitar o nosso espírito. Que de vez em quando, numa reunião, alguns amados santos podem compartilhar algo, orar algo, e nós apreciamos aquilo e não há críticas. Mas profundamente em vocês há um clamor dizendo: exercite seu espírito. E durante um treinamento em 1982, o irmão Witness Lee estava liberando mensagens sobre experimentar e desfrutar o Deus triuno. E um dos irmãos, chegou na hora de compartilhar alguma coisa. E ele era uma pessoa muito inteligente, mas o irmão Witness Lee, gentilmente, ele falou: exercite seu espírito. Quando você chegar no microfone, exercite o seu espírito. O Senhor pode te dar a primeira frase, pelo menos alguma coisa para começar, e dali para frente, exercite o seu espírito. E você verá o que fluirá a partir do seu interior.
Então é por isso que nós precisamos desse tipo de bênçãos. E todas essas bênçãos estão nas regiões celestiais. Então, essa é a fonte. E todas as bênçãos estão em Cristo, porque Cristo é realmente todo inclusivo. E Deus, quando Deus quer abençoar, Ele abençoa com um aspecto específico do Cristo todo inclusivo. A palavra cada indica a toda inclusividade da pessoa de Deus. Eu estou tão feliz que o significado dessa palavra tão simples, a palavra cada, isso indica a toda inclusividade da bênção de Deus. Isto é simplesmente além do meu entendimento espiritual. A toda inclusividade da bênção de Deus. Não existe, não há nenhum aspecto positivo que ele retém, mas ele não vai liberar tudo já de uma vez para nenhum de nós. Nós iríamos explodir, mas ele dispensa de maneira gradual. E eu fui tão iluminado por essa palavra cada. Isso indica a toda inclusividade da bênção de Deus. Então, esse é o coração de Deus. É isso que ele fará por toda a eternidade. Eu não vou reter nada. Eu vou abençoar, eu vou derramar todo aspecto da minha pessoa sem parar, sem cessar, por toda a eternidade. Que futuro! Que futuro nós temos? Todas essas bênçãos são espirituais. Isso indica que o relacionamento da bênção de Deus está no Espírito Santo. Agora, seção 4. Preciso só ver. Ok. Essas bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. Então, agora mesmo, o Cristo ascendido está nas regiões celestiais, o lugar mais elevado, e sabemos, a partir de um versículo em Hebreus capítulo 9, que ele está diante do Pai, face a face, orando por nós, levando-nos para Ele. Eu me lembro de uma vez, durante o almoço, quando nós servimos no Living Stream, no Texas, e eu estava numa fase inicial de aprender alguma coisa, e eu perguntei para os santos, o que Cristo está fazendo agora? O que ele está fazendo? E a maioria dos amados irmãos, amados santos, eles... o Cristo doutrinário deles era que ele veio para a nossa redenção e ele voltará para finalizar esta era e introduzir o reino aqui. Porém, uma pergunta importante é:
O que Cristo está fazendo agora? Lembrem-se, ele é divino e humano. Ele é Deus e o homem, e como Deus, ele sabe todas as coisas. E ele está cuidando de cada um de nós, e ele está cuidando de todos nós, ele está nos abençoando cada um de nós, ele está abençoando cada um de nós. Então ele está nas regiões celestiais, porém ele está em outra fase do seu ministério eterno. E o Senhor em ascensão, ele conhece a nossa situação específica e a nossa necessidade nessa mesma situação. Então ele abençoa, ele ora, ele ministra. Quando ele está diante Deus Pai, ele deixa claro que ele tem uma preocupação em amor por todos os filhos de Deus. Cada um. Letra A. Regiões celestiais aqui indicam não somente o lugar celestial, mas também a natureza, o estado, a característica e a atmosfera celestiais das bênçãos espirituais com as quais Deus tem nos abençoado. Ok? Nós precisamos examinar isso. A frase regiões celestiais aqui, neste contexto, indicam não somente o lugar celestial, mas também a natureza celestial, o estado celestial, a característica celestial e a atmosfera celestial das bênçãos espirituais com as quais Deus tem nos abençoado. Então é isso que está ocorrendo nas regiões celestiais. Letra B. Os crentes em Cristo estão desfrutando na terra essas bênçãos espirituais, que são tanto espirituais como celestiais. Os crentes em Cristo estão desfrutando na terra, é claro que estamos na terra, mas isso inclui toda e qualquer situação. Estou muito feliz que a palavra que temos aqui é nós estamos desfrutando essas bênçãos espirituais, celestiais. Então, a bênção e desfrute andam juntas. Andam juntos. A bênção trará o desfrute. Mas essas bênçãos são espirituais em sua natureza. Assim como elas também são celestiais. Então a palavra aqui, espiritual, nos lembra que tudo depende de sim ou não estamos no nosso espírito, exercitando o nosso espírito, porque essa é a esfera dessa bênção. Letra C.
As bênçãos concedidas a nós são de Deus Pai, em Deus Filho, por meio de Deus Espírito, nas regiões celestiais. Mais uma vez, a palavra concedida. Isso é aplicado a nós, dispensado a nós. As bênçãos concedidas a nós. Qual é a fonte? São de Deus Pai. São experienciadas em Deus Filho e elas são tornadas reais pelo Espírito nas regiões celestiais. A seção 5. Essas bênçãos espirituais estão em Cristo. Essa frase muito simples. Essas bênçãos espirituais estão em Cristo. E então, quando nós temos essas palavras em Cristo, isso indica outro aspecto do nosso viver diário. E a palavra que está me chegando é permanecer. Permanecer. A maioria de vocês já me ouviram falando disso. E chegou mais uma vez para mim. E em João 15, ele fala que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Mas então ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não devemos pensar do contrário, ok? Imagina, estou me acordando, são 6 horas pela manhã. Às 6 horas você tinha que estar pelo menos 52% acordado e você sabe, como eu mencionei na aula anterior de vocês, você pode tirar uma sonequinha, mas daí você acorda e... Bom, o ponto é o seguinte. A situação de permanecer é morar, habitar em algum lugar. Nós temos bastante tempo ainda, eu estou tentando enfatizar alguma coisa. Essa questão de permanecer na experiência, ela começa conosco. E então eu pergunto a vocês, qual parte da sua pessoa tem a função mais importante para capacitar você para habitar, para permanecer? Eu sugiro que essa parte é a sua vontade. Você não está seguindo o seu sentimento, porque o seu sentimento nada tem a ver com nada desfrutável agora mesmo. Não é uma questão de seu pensamento, é a sua vontade. E é por isso que precisamos utilizar a nossa vontade humana, que por fim será transformada. E aquela transformação começa com a mente e passa pelo resto da nossa pessoa, nossa alma, até chegar na nossa vontade. E então nós simplesmente começamos a permanecer. E então o Senhor habitará, permanecerá em nós. É de extrema importância isso. Que
Em Cristo, todas as bênçãos, toda a alegria, tudo isso está em Cristo. É por isso que precisamos permanecer em Cristo na experiência, para que os aspectos do Cristo todo inclusivo possam se tornar as bênçãos e o desfrute sendo aplicados a nós. Eu acho que, bom, não é um dos meus versículos favoritos, mas pelo menos um dos versículos mais importantes, versículo 11 no capítulo 15 de João. Ele diz mais ou menos assim: a minha alegria está sendo tornado plena, e eu quero que a minha alegria, meu gozo, seja o seu gozo. E no mesmo capítulo, no versículo 7, um versículo muito importante, especialmente em relação à oração, mas não apenas à oração, mas isto é, permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amados irmãos, esse é um versículo extremamente importante. Antes dele, nesse capítulo, quando estamos permanecendo nele e ele em nós, ele está dispensando tantos aspectos da sua toda inclusividade. Porém, ele está orando e como algumas funções do seu coração, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. E é claro que, então, no nosso espírito mesclado, as palavras são reveladas, mas elas precisam chegar na nossa mente para entendermos. E então, as palavras dele tornar-se-ão as nossas palavras. Por exemplo, digamos que o Senhor fale: eu quero que você esteja cheio de alegria durante todo o dia, hoje, durante o dia inteiro. E isso penetra você, as palavras dele tornam-se as suas palavras. E você fala: Senhor, eu te peço que eu tenha alegria, gozo, além de qualquer outro dia, alegria, gozo sem paz, sem fim, sem cessar. E o Senhor responde. Esse é um versículo extremamente importante. E eu diria que, com relação à nossa vida de oração, seja a nossa vida pessoal, ou seja numa reunião de oração, ou com uns 2 ou 3, nós permanecemos no Senhor e as palavras dele permanecem em nós, e nessas palavras o Senhor está orando, e ele quer que as orações dele tornem-se as nossas orações. E quando as orações dele tornarem-se as nossas orações, então teremos o sentimento profundo que essas orações são realmente orações de verdade. Por alguma razão, isso tem estado na minha mente repetidamente. O irmão Watchman e Witness lhe falaram sobre orações que não eram orações. Existe tal coisa, mas eu não vou enfatizar. É simplesmente um fato. Porém, quando as palavras dele se tornarem as nossas orações, os desejos dele, os nossos desejos, e a alegria dele, a nossa alegria, e quando então a oração dele se torna a nossa oração. E com relação a essa questão, quando Deus nos criou, seres humanos,
Ele nos criou com uma vontade. Então, porque nós temos uma vontade, o Senhor se limitou ao que nós estamos dispostos a fazer e ao que nós estamos capazes de fazer. Mas o que está realmente no coração dele é que eu tenho tanto na minha pessoa que eu quero que seja levado a cabo, porém, eu preciso que os crentes cheguem a ser iguais a mim, para que não me limitem mais e que o Senhor não seja restringido de forma alguma, porque nós estamos permanecendo nele, ele está permanecendo em nós dessa maneira, e como ele está disposto a limitar-se, porque ele está respeitando a vontade humana, ele sabe que, ok, alguém se consagrou, porém esse irmão ou irmã é muito honesto em dizer, eu percebo que não está completo. Eu não vou fingir que está completo. É parcial. Então o Senhor virá dizendo, eu aceito essa limitação para permanecer em você, enquanto você permanece em mim. Mas então há um sentimento que ele infunde a você, transmite a você, e você será mais completo no tocante a essa situação, essa questão. Porque as bênçãos espirituais estão em Cristo. Considero quantas vezes no Novo Testamento essas duas palavras são usadas em Cristo, em Cristo, em Cristo. Na experiência, tudo depende de estar em Cristo. E como estamos em Cristo? Bom, ele está habitando no nosso coração, mas ele está em nós como Espírito que dá vida. Portanto, quando somos um com ele, então nós temos as suas bênçãos espirituais em Cristo. Tudo o que Deus nos deu está em Cristo. Então, apenas esse pensamento simples, Deus quer dar, Ele quer dar e dar e dar, mas Ele faz isso em Cristo. No lado dele está em Cristo, no nosso lado está em Cristo. É por isso que enfatizo permanecer em Cristo. É um dos exercícios mais importantes da nossa vida cristã diária. Tudo que Deus nos deu está em Cristo. Cristo é a posição na qual Deus abençoou a igreja. Abençoa a igreja. Cristo é a virtude, o instrumento e a esfera na qual Deus nos abençoou. Aspectos de Cristo aqui. Cristo é a virtude, Cristo é o instrumento e Cristo é a esfera na qual Deus nos abençoou. Então, espero que está ficando cada vez mais claro. Deus quer nos abençoar em Cristo. Isso é a palavra pessoal a cada um de nós. Eu quero te abençoar de maneira ilimitada, mas eu abençoo você em Cristo. Quanto mais você está em Cristo, mais irei te abençoar. E você encontrará também que quanto mais Ele nos abençoar, mais permaneceremos em Cristo. Na experiência, simplesmente foque nisso.
Quando você acordar amanhã pela manhã, começando um novo dia, Senhor, eu volto meu coração a Ti, eu exercito meu espírito, eu aplico pela fé o poder do Teu sangue, eu aplico a Ti como a realidade de todas as ofertas, eu consagro esse dia a Ti, eu estou permanecendo em Ti, agora permanece em mim. Por favor, abençoa-me mais do que nunca antes. D pequeno, D minúsculo. Em Cristo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Somente Deus conhece toda a bênção espiritual, mas ao prosseguirmos, nós prosseguiremos incessantemente e sem interrupção. Então, ponto 6 nos leva à seguinte porção. O principal resultado dessa bênção tripla é a filiação. A filiação. Isso é Efésios 1:5, a filiação. E um comentário lateral sobre isso. Décadas atrás, tem sido necessário um certo tipo de debate, discurso sobre uma questão específica. Alguns traduziram esse versículo como permanecer, mas há um grande seminário não muito longe daqui, da Califórnia. É isso que eles são ensinados. Você não nasceu de Deus, na verdade. Você foi adotado. Desculpa. É como alguém adotou um filho, não conseguiu ter filho, então adotou. Não permaneceu, mas adotou um filho. E há um livro específico que eu li recentemente que eles estão ensinando sobre adoção. E eles simplesmente não creem que você nasceu de novo no espírito, porque eles acham que o espírito e a alma são iguais, são a mesma coisa. Porém, a filiação é a meta de Deus. Portanto, isso nos leva à última sessão 3, predestinando-nos para a filiação por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Predestinando, portanto, isso ocorreu e o resultado, quer seja nesta era, nesta terra, nesta era, quer tivermos que passar, quer tenhamos de passar por outra coisa na seguinte era, o resultado já foi predeterminado. É somente uma questão de como e quando. Então vamos fazê-lo agora e aqui, enquanto estivermos aqui. Então nós fomos predestinados para a filiação por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. As palavras muito agradáveis. O bom prazer da sua vontade. Eu gostaria de compartilhar com vocês de maneira resumida. Vocês já ouviram isso? Mas eu tomei uma decisão em 1964, quando eu estava concluindo os meus estudos em Princeton, que eu não aceitava mais
a vontade permissiva de Deus, somente a vontade perfeita de Deus. E nos seguintes 2 anos, o Senhor, ele anulou essa situação, aquela situação, até que eu percebi que eu precisava de deixar todo aquele sistema do cristianismo. E o Senhor queria que eu fosse para a Califórnia para buscar a sua vontade. Então, quando eu cheguei na vida da igreja, foi então que a vontade dele se tornou conhecida a mim. O bom prazer da sua vontade me foi. E uma vez que a vontade de Deus nos é tornado real, nos é tornado claro, nós já estamos comprometidos dedicados a fazer a vontade perfeita de Deus. Agora isso já está estabelecido. Agora eu posso pedir para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade perfeita para mim? Para lhes dizer a verdade, eu não consigo entender qualquer outro tipo, qualquer outra forma de orar para o Pai. Eu não quero o que o Senhor permite, eu quero o que o Senhor determinou, seja o que for. E com a alegria dele há o bom prazer. Eu não quero dar nenhum exemplo pessoal, mas pode ser casamento, pode ser família, pode ser pode ser várias coisas. Mas, letra A, o primeiro item da bênção de Deus é ser escolhido para ser santo. Isso foi uma bênção. Isso pode não nos dar o sentimento no início que é uma bênção, mas por fim nós vamos perceber que bênção que é ser santo, ser igual a Deus em sua natureza. Que bênção é isso? Ser predestinado para a filiação é o segundo item da bênção de Deus. Então, a filiação é o segundo item. Na eternidade passada, Deus nos predestinou para a filiação, traçando um destino para os seus escolhidos antes da fundação do mundo. O seu destino já foi estabelecido, já foi predestinado. Você quer saber qual é? Então, pergunta qual é a vontade perfeita de Deus com respeito a você, e ele tornará conhecido a seguinte fase, a próxima fase do seu destino para você, passo a passo. Eu não sei de nenhuma outra forma de viver. Eu quero a vontade perfeita de Deus, seja o que ela for. A meta da predestinação de Deus é a filiação. Nós fomos predestinados para ser filhos de Deus, até mesmo antes de ser criados. Então, do ponto de vista de Deus, Ele nos conheceu uns bilhões de anos atrás. Ele sabia quando iríamos nascer, que tipo de pessoa seríamos. Fomos predestinados para ser filhos de Deus até antes de sermos criados. Como criaturas de Deus, precisamos ser regenerados por Ele, a fim de participarmos em sua vida para sermos seus filhos. Nós temos a mesma vida que Deus tem. Uau! Deus escolheu e predestinou segundo o seu preconhecimento.
Ou seja, ele sabia de tudo que iria acontecer, tudo pelo qual você iria passar, todas as suas situações. Está tudo claro para ele, de antemão. E a minha vontade será levada a cabo em todos esses arranjos. Então, no seu pré-conhecimento, da sua presciência, ele viu essas coisas. É por isso que tantos dias são comuns, ordinários, mas o Senhor sabia que num dia específico sua vida irá mudar de maneira radical. Esse é o lugar e esse é o tempo. E então, ele irá nos suprir e ele irá nos bendizer, nos abençoar, porque ele está consciente do seu pré-conhecimento. Nada vem por acidente, por acaso. Ele já sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos, mas ele sabe. Ele sempre prepara pela sua bênção. Ele nos prepara para o que há de acontecer, seja o que for. 6. Deus nos predestinou para a filiação por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo significa por meio do Filho de Deus, o Redentor. Por meio dele fomos redimidos para ser filhos de Deus, tendo a vida e a posição de filhos de Deus. E o último item. Deus nos predestinou para a filiação, segundo o bom prazer da sua vontade, que é o seu propósito. Então, Deus nos predestinou para a filiação, mas ele tinha na sua mente o bom prazer da sua vontade. Com a vontade de Deus, existe o prazer de Deus. Eles andam juntos. Eles são distintos, mas não separados. E muitos de nós podemos testificar que o prazer da sua vontade, não o que ele permite, não o que ele determina. Então nós temos o bom prazer na sua vontade, que é o seu propósito, porque você coloca isso tudo junto, você junta tudo isso, você vê que Deus é o Deus de bênção, ele é o Deus bendito, bem-aventurado, e ele nos abençoará mais e mais. Ele nos abençoará, nós o bendiremos, e nós bendiremos uns aos outros. Então vamos orar uns 30 segundos com alguém que está ao seu lado, depois venha um microfone por 30 segundos e compartilhe algo que está abençoando você, iluminando você, mas ore e depois profetizem.